Você está aqui porque você sente. Feche os olhos por um instante e apenas sinta. Não é um pensamento que pode ser articulado, não é uma lógica que pode ser dissecada. É uma vibração, uma dissonância profunda em seu campo energético, um estranhamento sutil que percorre suas veias como uma corrente elétrica de baixa voltagem e sussurra uma verdade nua e desconfortável. A vida que você tão cuidadosamente construiu, tijolo por tijolo, já não te serve mais. A estrutura se tornou uma prisão. As músicas que antes eram a trilha sonora sagrada da sua alma, que te arrepiavam e te conectavam com o divino, agora soam como estática distante, um eco de uma frequência que já não é a sua. As conversas com amigos de longa data, aquelas que antes eram fontes de conforto e pertencimento, agora parecem roteiros repetidos e previsíveis, vazios de significado real, deixando um rastro de exaustão em seu campo. Os objetivos que te impulsionavam para fora da cama todas as manhãs, a carreira que te definia e te dava um lugar no mundo, os hobbies que preenchiam seu tempo e sua mente, tudo perdeu a cor, a vitalidade, a ressonância. É como se você estivesse assistindo a um filme da sua própria vida em preto e branco. Você se olha no espelho e a imagem que te encara de volta é a de um estranho familiar, alguém cujas feições você conhece, mas cuja essência você não reconhece mais em um nível celular, em um nível anímico. Não é uma crise explosiva, não é um evento catastrófico cheio de drama e ruído externo. É um colapso silencioso, uma implosão, uma lenta e inexorável desintegração de tudo o que você pensava que era. E a sua mente, essa máquina biológica programada para a sobrevivência e a continuidade a qualquer custo, entra em pânico absoluto. Ela vasculha desesperadamente seu arquivo de diagnósticos em busca de uma etiqueta, de um rótulo para esse desconforto intolerável. Estou deprimido, estou com burnout, estou apático, eu perdi a paixão pela vida, o que há de errado comigo? Ela te oferece 1000 narrativas de fracasso, de quebra, de erro, porque o seu ego, essa pequena ilha de identidade, prefere a história de ser uma vítima quebrada a enfrentar a aniquilação de não ter identidade alguma. É por essa razão precisa, por esse mecanismo de pânico do seu ego, que a sua consciência superior, a sua alma, o guiou até esta transmissão, neste exato momento quântico, para que você possa finalmente ouvir com a clareza de um trovão cósmico que silencia toda a estática mental, a verdade que sua essência tem tentado te comunicar através desse caos silencioso. Você não está quebrado. Você não está falhando. Você está se desfazendo. O seu antigo eu, essa identidade que foi construída como uma armadura para sobreviver neste plano de realidade, a persona cuidadosamente montada com os tijolos das expectativas da sua família, da sociedade e com a argamassa dos seus próprios medos mais profundos, está morrendo. E esta morte, este desmantelamento, não é uma tragédia a ser evitada. É um rito de passagem a ser honrado. É o pré-requisito indispensável, a condição inegociável para o seu renascimento em uma oitava superior de consciência. Você pediu por mais, lembre-se, em suas preces silenciosas, na calada da noite, em seus momentos de mais profundo desespero, olhando para o teto, em seus sonhos mais lúcidos e selvagens, você enviou um sinal para o campo quântico, uma frequência clara e potente de desejo por mais abundância, por mais amor verdadeiro, por mais paz interior, por mais propósito e significado. E o universo, em sua infinita e precisa inteligência, ouviu o seu chamado. Ele sempre ouve. Mas ele opera sob leis energéticas imutáveis. Ele não pode entregar uma nova e expandida realidade para uma velha e contraída identidade vibracional. Ele não pode derramar o vinho sagrado da sua nova vida em um odre rachado, rígido e limitado pelo passado. Primeiro, o vaso precisa ser quebrado. A estrutura que te continha, mas que também te aprisionava em um ciclo de repetição, precisa ruir, para que uma nova estrutura mais expandida, mais flexível e plenamente alinhada com o seu eu futuro possa ser erguida em seu lugar. O que você está experienciando agora, com todo o desconforto, com toda a confusão e desorientação, não é o fim da sua vida. É a decoerência quântica da sua antiga linha do tempo.
É o seu sistema energético, em um ato de inteligência superior, se desconectando da matriz de crenças, hábitos e identidades que criava a sua realidade anterior. Cada pedaço da sua antiga vida que se dissolve, cada interesse que perde o sentido, cada relacionamento que se afasta por pura falta de ressonância, não é uma perda. É um espaço sendo criado, é um vácuo sagrado sendo meticulosamente preparado para ser preenchido por uma versão de você e por uma realidade que a sua mente atual, limitada pela memória do passado, nem sequer consegue conceber. A imensa maioria das almas, ao chegar neste ponto crucial da jornada, se apavora. Elas interpretam a demolição como destruição. Elas se agarram aos detritos do passado como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em um oceano tempestuoso. Elas tentam remendar a identidade que está se partindo, buscam validação externa para confirmar que ainda são as mesmas, preenchem o vazio sagrado com distrações ruidosas e, ao fazerem isso, em um ato de medo, elas abortam o próprio renascimento. Elas se condenam a viver em uma realidade remendada, para sempre assombradas pelo fantasma do que poderiam ter se tornado. Mas você não. O simples fato de você estar aqui, absorvendo cada palavra desta transmissão, é o contrato da sua alma se reafirmando. É a prova irrefutável de que uma parte sua, a parte eterna e inabalável, está pronta a atravessar o fogo da transformação. Você está na noite escura da alma, o termo que místicos ancestrais e psicólogos profundos como Carl Jung usaram para descrever esta passagem inevitável e sagrada do caminho do despertar. E como o próprio Jung afirmou com uma sabedoria que transcende o tempo, não pode haver um renascimento sem uma morte anterior. Você está no epicentro desta morte sagrada, deste colapso divino. E no próximo bloco desta nossa jornada, vamos detalhar os sinais, os sintomas específicos desta dissolução, não mais como um diagnóstico de doença ou fracasso, mas como marcadores luminosos no mapa da sua ascensão, para que você possa parar de temê-los, parar de lutar contra eles e começar a celebrá-los como a prova de que sua nova vida, a vida que você pediu, já está a caminho, nascendo das cinzas do que você um dia foi. A fênix se prepara para voar. Vamos agora, juntos, acender uma luz neste território que parecia tão escuro, tão confuso, tão assustador. Vamos pegar o seu medo e transmutá-lo em clareza, a sua confusão e transformá-la em um mapa. Vamos mapear a geografia sagrada desta morte divina para que você possa navegá-la como o criador consciente que você está se tornando, e não mais como a vítima desorientada que a sua mente egóica insiste que você é. Preste atenção com a sua alma, pois o que vou descrever agora não são sintomas de uma doença, são sinais sagrados da sua dissolução. A prova irrefutável de que seu campo energético está em plena e gloriosa metamorfose. O primeiro sinal, o mais comum e perturbador, é essa profunda perda de ressonância. É exatamente a sensação que te trouxe até aqui, a dissonância que te fez buscar por uma nova verdade. Seus interesses, suas paixões, tudo aquilo que antes definia a sua identidade, mudam com uma velocidade que te assusta e te desorienta. A música, os filmes, os livros que você amava e que pareciam falar diretamente com a sua alma, de repente soam superficiais, vazios, ocos. Você se sente como um estranho em sua própria vida, um ator em uma peça cujo roteiro já não faz o menor sentido para você, e ainda assim você continua recitando as falas por hábito, por inércia. Não confunda, eu te imploro, este fenômeno com apatia ou depressão. É o exato oposto. É a sua frequência vibracional se elevando de forma tão significativa, tão radical, que você está literalmente vibrando para fora da sua antiga realidade. As coisas, as pessoas, as experiências que pertenciam àquela frequência mais baixa, mais densa, simplesmente não conseguem mais se sustentar no seu novo e rarefeito campo energético. Elas não têm mais pontos de ancoragem em você. Elas precisam se desprender e ir embora, como folhas secas caindo de uma árvore que se prepara para uma nova e exuberante floração. O segundo sinal, e muitas vezes o mais doloroso em um nível humano, é a reconfiguração massiva do seu círculo social.
Amizades que pareciam ser para toda a vida, que eram o seu porto seguro, começam a se sentir forçadas, distantes, como se vocês estivessem falando idiomas diferentes. Laços familiares que antes te definiam e te davam um senso de pertencimento, agora parecem correntes energéticas que te prendem a um passado que você não habita mais. E por um tempo, você pode se sentir incrivelmente, desesperadamente sozinho. Este é um dos maiores testes da sua jornada de ascensão. É o teste da sua capacidade de se pertencer. Entenda a física quântica por trás da dor. Não se trata de julgamento, de você ser melhor ou pior do que os outros. É um fenômeno de ressonância. À medida que a sua luz se intensifica e sua frequência se purifica, ela naturalmente se afasta, por lei universal, de vibrações que não estão alinhadas com sua nova e acelerada trajetória de aula. É uma purificação profunda e necessária do seu campo relacional, um espaço sagrado sendo criado para as verdadeiras conexões de alma que pertencem ao seu novo eu, aquelas almas que te verão e te celebrarão por quem você está se tornando, não pela memória de quem você um dia foi. O terceiro sinal é uma profunda, inegociável e quase primal necessidade de silêncio e solidão. O barulho do mundo, as conversas triviais, os ambientes lotados, o fluxo incessante de notícias e informações, tudo se torna energeticamente avassalador, quase tóxico para o seu sistema. Você anseia, com cada fibra do seu ser, por estar consigo mesmo, por estar na natureza, por estar em quietude. Como um animal ferido que instintivamente busca um lugar seguro e isolado para se curar. Isso não é isolamento social ou uma patologia, é a sua alma exigindo em voz alta o ambiente ideal para a sua grande reconfiguração interna. É no silêncio que a sua neuroplasticidade opera em velocidade máxima, podando as antigas e grossas conexões neurais do medo, da dúvida e da limitação e forjando as novas e delicadas pontes de luz da confiança, da paz e da abundância. É no silêncio que o download da sua nova consciência, do seu eu futuro que já existe no campo quântico, pode ser finalmente integrado em seu sistema sem a interferência da estática do mundo exterior. Respeite essa necessidade como se fosse a mais sagrada das preces, porque ela de fato é. O quarto sinal, que muitas vezes leva as pessoas ao pânico, é uma sensibilidade emocional e física extrema. Você pode se encontrar chorando copiosamente, em soluços, sem um motivo aparente, liberando uma tristeza que parece ancestral, que não pertence a esta vida. Ondas de raiva podem surgir do nada, purificando velhas injustiças e violações de limites que você engoliu por anos. Seu grupo físico pode sentir dores errantes, uma exaustão profunda que sono algum parece curar. Sintomas estranhos que nenhum médico consegue diagnosticar ou explicar. Compreenda, você está liberando densidade energética. Anos, talvez vidas inteiras de energia emocional reprimida, de traumas cristalizados em suas células, estão vindo à superfície para serem finalmente vistos, sentidos e transmutados em luz. Seu corpo físico está em uma corrida desesperada para acompanhar a aceleração do seu corpo energético. Beba mais água pura do que nunca, descanse sem culpa, seja infinitamente gentil e paciente consigo mesmo. Você está no meio de uma detoxicação vibracional épica, uma verdadeira quimioterapia da alma. O quinto, e talvez o mais belo e libertador de todos os sinais, é a sensação de estar completamente perdido ou sem rumo. Aquele plano de carreira detalhado, aquela meta de 5 anos, aquele sonho que antes era o seu norte, tudo se dissolve em uma névoa de irrelevância. O futuro, que antes parecia uma linha reta, segura e previsível, agora se abre como um campo de potencial infinito, vasto, misterioso e desconhecido. Este é o sinal mais claro de que você finalmente soltou o controle férreo do seu ego e se abriu para a magia e a inteligência do campo quântico. Você não está perdido, você está livre. Livre da tirania das suas próprias expectativas limitantes
e finalmente pronto para ser guiado momento a momento pela intuição cristalina e infalível da sua alma. Reconhecer estes sinais não como problemas, mas como evidências da sua evolução é a sua maior ferramenta. É transformar o mapa do medo no mapa da sua própria e gloriosa libertação. E no próximo bloco dessa nossa jornada, agora que você tem o mapa, vamos te entregar as chaves de navegação, as ferramentas práticas e poderosas para não apenas sobreviver a esta transição, mas para se tornar o parteiro consciente e soberano do seu próprio e magnífico renascimento. Você agora possui um mapa. Você decodificou a linguagem secreta da sua alma. Você reconheceu os sinais da sua dissolução e compreendeu, em um nível de essência, que este colapso da sua antiga identidade é um processo sagrado, não uma punição ou um erro. A questão que pulsa agora em seu campo energético é: como eu atravesso este portal? Como eu navego este espaço liminar entre mundos? Como eu me posiciono, momento a momento, para me tornar o parteiro consciente do meu próprio renascimento, em vez de acidentalmente resistir a ele e prolongar a dor da transição? A primeira chave, a mais fundamental de todas, a fundação sobre a qual todo o resto será construído, é a prática da observação sem julgamento. Você precisa, com uma disciplina amorosa, se tornar a testemunha silenciosa da sua própria transformação. Quando a onda avassaladora de tristeza vier do nada, em vez de se afogar nela e imediatamente criar uma história mental de que algo está errado comigo, eu sou um fracasso, você simplesmente a observa. Você recua um passo para dentro de si mesmo, para o centro imóvel do seu ser, e diz internamente: "Ah, a tristeza está aqui, eu a reconheço. É a energia do meu antigo eu se despedindo, se purificando do meu sistema." Quando o medo da solidão, o pânico do abandono surgir como um fantasma no meio da noite, você o observa com a mesma calma. "Olá, medo, eu te vejo. Você é a parte de mim que por tanto tempo acreditou que precisava dos outros para sobreviver." Não se identifique com esses estados emocionais. Eles não são quem você é. Eles são o clima energético do seu antigo eu se desprendendo de você, como um casulo de borboleta que se rompe e se desfaz. Imagine, se quiser, que você está sentado na margem de um rio cósmico, vasto e poderoso. Seus velhos pensamentos, suas emoções condicionadas, suas identidades passadas, suas memórias, são como folhas, galhos e detritos sendo levados pela correnteza. A sua única e mais poderosa tarefa é não pular no rio, é não se agarrar a nenhum dos destroços, apenas observe o fluxo. Essa postura de observador consciente, de testemunha quântica, cria um espaço, uma separação energética vital entre você, a consciência eterna e imutável, e a identidade temporária que está morrendo. E nesse espaço, nessa quietude entre o estímulo e a reação, reside todo o seu poder de criação. A segunda chave é a rendição ativa. A palavra rendição foi profundamente mal interpretada por nossa cultura, que a associa com fraqueza, com derrota, com desistência. No contexto quântico e espiritual, ela é o ato de poder mais elevado e mais inteligente. Render-se não é desistir da sua nova realidade ou da vida que você deseja. É parar de lutar contra a correnteza da inteligência divina que já está te levando exatamente ao seu destino. Na prática, isso significa soltar a ansiedade como se fosse uma brasa quente. Significa soltar a preocupação, a análise mental incessante, a tentativa de prever e manipular os resultados. Significa entregar o seu cronograma, os seus comos e quandos, para a inteligência infinita do universo e focar exclusivamente em nutrir a sua frequência no momento presente. E como você faz isso de forma prática? Com a terceira chave, a nutrição vibracional intencional. O seu único e sagrado trabalho durante esta fase de transição é cuidar da sua energia como se ela fosse um recém-nascido, precioso, delicado e extremamente poroso. Torne-se um mestre do seu próprio campo energético, um guardião implacável do seu santuário interior. Pergunte-se a cada momento:
o que eleva a minha frequência. Faça mais disso, sem desculpas, sem justificativas. É caminhar descalço na grama e sentir a pulsação da terra? É ouvir uma música específica que parece recalibrar suas células? É o silêncio, absoluto e profundo? É a expressão da sua criatividade através da arte? E então pergunte-se, o que drena minha frequência? Faça menos disso, sem culpa, sem sentir que deve algo a alguém. São as notícias que te bombardeiam com medo? São certas pessoas que ainda vibram no drama e na reclamação? São as redes sociais que te jogam no poço da comparação e da inadequação? Seja impiedosamente seletivo e protetor com seu campo energético. Você está em uma fase de gestação quântica. O ambiente, tanto interno quanto externo, precisam ser o mais puro e de mais alta vibração possível para que o seu novo eu possa nascer saudável, forte e plenamente alinhado com a sua essência. E a quarta e última chave, que tece todas as outras juntas, é ancorar a frequência do futuro. Mesmo que a sua mente ainda não saiba qual será a forma exata do seu novo eu, do seu novo trabalho, dos seus novos relacionamentos, a sua alma sabe qual é a sensação dele. É uma sensação de liberdade, de paz soberana, de alegria incondicional, de poder silencioso e criativo. Escolha uma dessas sensações como a sua âncora vibracional. E durante o dia, especialmente quando as ondas de desconforto do antigo eu surgirem, volte para essa sensação. Respire-a, sinta em cada célula do seu corpo, mesmo que seja apenas por 17 segundos de cada vez. Isso é infinitamente mais poderoso do que 1000 afirmações mentais recitadas de forma mecânica. Você está ativamente sintonizando o seu sistema nervoso e o seu campo quântico com a assinatura vibracional do seu futuro. Você está construindo a ponte neural para a sua nova realidade antes mesmo que ela se manifeste fisicamente, tornando a sua chegada inevitável. Navegar nesse espaço entre mundos é a arte suprema do despertar. É a dança sagrada entre o soltar o passado com gratidão e o sustentar a visão do futuro com confiança. É um caminho de profunda solidão e, paradoxalmente, de íntima e constante conexão com a fonte de toda a criação que pulsa dentro de você. E agora que você tem as chaves para a travessia, prepare-se, porque no último bloco vamos falar sobre o que acontece quando a travessia termina, como você pode receber e integrar a primeira luz do seu novo e glorioso amanhecer. E depois da noite mais escura, inevitavelmente, com a precisão de uma lei cósmica, vem o amanhecer. Após a morte ritualística e sagrada do seu antigo eu e a travessia corajosa pelo silêncio do espaço entre mundos, a quietude começa a ser preenchida por um novo som, por uma nova luz. Este é o estágio do nascimento. A travessia chega ao seu clímax e você emerge do outro lado do portal não mais como a pessoa que entrou. Você está diferente. A mudança não é apenas uma ideia, não é uma crença, ela é palpável, ela é física. Você se sente mais leve em seu próprio corpo, como se um peso de 100 quilos, a carga de todas as suas identidades passadas e traumas não resolvidos, tivesse sido retirado das suas costas. Você se sente mais calmo, com uma serenidade que não é forçada, que não é uma máscara, mas que emana do centro do seu ser como o calor emana do sol. Você se sente mais presente, ancorado no agora, livre da tirania da ansiedade pelo futuro e do peso fantasma do passado. A primeira e mais gloriosa manifestação do seu novo eu, a primeira prova de que a sua metamorfose foi bem-sucedida, não é um evento externo espetacular, como a sua mente egóica foi condicionada a esperar. Não é o prêmio da loteria, não é a alma gêmea batendo à sua porta instantaneamente, é uma mudança interna radical, profunda e inabalável no seu estado de ser. É a paz, uma paz soberana, uma paz que não depende de nenhuma condição externa para existir. Esta paz é a sua nova frequência fundamental, o seu novo ponto de partida vibracional, o novo solo sagrado sobre o qual toda a sua nova vida será construída. E é a partir desta nova e estável plataforma de paz que o universo agora tem uma base sólida para começar a reorganizar o mundo exterior ao seu redor, para que ele possa espelhar a sua nova consciência. É a lei imutável da ressonância. O que está dentro se manifesta fora. E então, a magia retorna. A sincronicidade, que havia se silenciado durante a fase do vazio, retorna com uma força, uma precisão e uma velocidade que beiram o inacreditável.
As pessoas certas, aquelas que vibram em sua nova e elevada frequência, simplesmente aparecem em sua vida de formas inesperadas e perfeitas. As oportunidades que ressoam com a verdade mais profunda da sua alma se apresentam a você sem esforço, como se flutuassem em sua direção, carregadas pela correnteza do fluxo universal. As respostas que você buscava com tanto afinco em livros e gurus não vêm mais de fora, mas chegam como sussurros cristalinos da sua intuição, como downloads de clareza que surgem durante um banho, uma caminhada ou no silêncio do amanhecer. Este é o universo te enviando uma mensagem clara, direta e amorosa. Eu te ouvi. A nova sintonização foi completada com sucesso. Bem-vindo à sua nova realidade, co-criador. A sua tarefa crucial neste estágio de nascimento não é mais lutar, não é mais se dissolver, é a recepção consciente e a ancoragem. Você precisa aprender a receber com graça e sem autossabotagem. A sua antiga identidade, a sua antiga programação, baseada em luta, em esforço e em um profundo sentimento de não merecimento, pode ter uma enorme dificuldade com esta facilidade, com esse fluxo. Ela pode tentar, em um último suspiro, sabotar a chegada do bem, sussurrando em seu ouvido as velhas mentiras. Isso é bom demais para ser verdade. Ou, fique esperto, logo algo de ruim vai acontecer para equilibrar as coisas. Você precisa, como o guardião soberano do seu novo mundo, conscientemente ignorar esta voz. Quando a oportunidade surgir, respire fundo e diga um sim de corpo e alma. Quando o elogio sincero vier, receba-o em seu coração sem diminuí-lo, sem se justificar. Quando a ajuda for oferecida, aceite-a com gratidão, liberando o velho padrão de que você precisa fazer tudo sozinho. Cada ato de recepção consciente é como um prego dourado, ancorando mais firmemente a estrutura da sua nova realidade de abundância, fluxo e merecimento. No plano físico, você também notará uma nova e milagrosa forma de agir no mundo. Suas ações não virão mais do esforço ansioso da sua mente, da necessidade de provar o seu valor ou de forçar um resultado. Elas surgirão de um impulso inspirado, sereno e poderoso que vem diretamente da sua alma. É a ação alinhada. Menos esforço, mais fluxo, resultados exponencialmente maiores e mais satisfatórios. Você deixou de ser uma peça reativa no jogo da vida e se tornou o jogador consciente que dança com o próprio campo quântico. Você não está mais lutando contra a vida, você está sendo vivido por ela, em uma parceria co-criativa de tirar o fôlego com o próprio universo. Esta jornada de morte e renascimento que você acabou de atravessar não é um evento único que acontece uma vez na vida e depois termina. É a própria natureza da evolução da consciência. É uma espiral ascendente. À medida que você continuar a crescer e se expandir em sua jornada, você passará por ciclos menores de dissolução e integração, mas agora você tem um mapa. Você nunca mais temerá a noite escura, pois sabe que ela é a promessa sagrada de um novo amanhecer. Você nunca mais temerá a perda da sua identidade, pois sabe que é só a troca de uma pele por outra, sempre mais vasta, mais livre e mais verdadeira. Você se tornou um master da transformação. Esta transmissão foi mais do que informação. Foi um rito de passagem, uma iniciação energética em sua própria soberania. Use-a como um guia, um farol, para todas as suas futuras mortes e renascimentos. Compartilhe-a para que outros possam encontrar a luz em sua própria escuridão, pois a sua cura individual é a onda que eleva a consciência coletiva. Nós somos o movimento dos que têm a coragem de nascer de novo, e de novo, e de novo. E agora que você se tornou o arquiteto da sua identidade, o próximo passo da sua maestria é se tornar o guardião da sua energia no mundo. E no nosso próximo vídeo, você vai descobrir como proteger a sua nova e preciosa frequência da interferência do mundo exterior, criando um campo de força energético que repele a negatividade e atrai apenas o que está em ressonância com o seu novo e soberano eu. A sua jornada como mestre apenas começou.